Amém. Sejam muito bem-vindos. Estamos mais uma vez juntos para buscarmos a presença do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos levar diante dele todos os nossos pedidos, tudo aquilo que está nos afrontando. Tenha com você os seus pedidos de oração, porque o Senhor vai falar com você. Ele vai te ouvir, Ele tem bênçãos e milagres para te entregar. Ele é o Deus que tudo pode, que tudo vê. Ele é o Deus de todo poder, de toda a graça que precisamos. Ele tem todas as respostas e Ele vai te entregar. Vamos juntos adentrar na presença desse Deus poderoso. Tenha com você os seus pedidos de oração, vamos anotá-los nos comentários. Coloque aquilo que você está necessitando diante desse altar poderoso, porque o Deus que nele está é o Deus que tem resposta para entregar. Toda afronta vai cair diante de você. Tudo que se levantou contra a sua fé, contra a sua família, contra a sua saúde, vai cair, não vai permanecer, porque o Deus poderoso que está escrito nas Escrituras a respeito dele, de toda a obra poderosa que ele já realizou, é Ele que está aqui para ouvir e para atender, é o mesmo Deus. Tenha também os seus testemunhos, aquilo que o Senhor já falou com você, escreva nos comentários, conte tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque assim você dá glórias a Deus, assim você glorifica o nome do Senhor, e quem está também buscando é abençoado, quem também está lutando é fortalecido por ver o que Deus já fez na sua vida e ainda vai fazer, porque o Senhor tem muito mais para te entregar. A bênção dele é grande e não tem fim. E tenha com você também, dentro do seu coração, no seu íntimo, a palavra de Deus. As palavras poderosas do Senhor guiando os seus pensamentos, guiando a sua vida, porque é dela que vem toda a fonte da nossa certeza. É na palavra que nós depositamos toda a nossa fé, e o Senhor tem milagres para entregar. Ele vai te encher, Ele vai te abençoar, Ele vai te orientar, porque Ele é o Deus que provê. Em nome do Senhor Jesus, com isso, vamos falar com Deus. Pai, o Senhor tem sido fiel, meu Pai. O Senhor tem sido grandioso na nossa vida. O Senhor tem nos dado, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor tem feito muito mais do que nós possamos imaginar. O Senhor tem nos dado um caminho seguro. O Senhor tem iluminado cada passo da nossa vida. E nós estamos diante do Senhor porque nós queremos mais de Ti, meu Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir as batidas do Teu coração. Queremos saber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem em mente para nós, os Teus planos. Como o Senhor diz, eu é que sei os planos que tenho sobre vós. São planos de bem, não são planos de mal, para vos dar o fim que desejais. E nós queremos, ó Deus, estar diante do Senhor, ouvindo a Tua voz, diante da Tua presença, Senhor, nos derramar diante de Ti, ó Pai. Porque o Senhor é a resposta para esta vida. Foi porque o Senhor nos planejou que nós viemos. O Senhor nos colocou dentro do ventre da nossa mãe com um propósito. E foi porque o Senhor planejou, porque o Senhor delineou esse propósito, que o Senhor nos fez sair do ventre da nossa mãe. E o Senhor nos colocou nesta terra, Pai. E o Senhor tem sido o provedor da nossa alma. O Senhor tem nos conduzido até aqui. O Senhor tem nos trazido, ó Deus, até aqui, podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e é contigo que nós contamos, meu Deus, é para Ti que nós olhamos. A Tua palavra diz, de onde me virá o socorro? Eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro não está em nenhuma montanha alta, em nada desta terra, em nada humano. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que fez os montes, o Deus que criou as águas, o Deus que criou a vida, o Deus que provê para todas as criaturas.
É dele que vem o meu socorro. Pai, inunda-nos com a tua presença nesse sábado. Vem, Senhor, com o teu poder, ó Deus, e destrava todo o mal da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, muda a nossa sorte, entra com a tua providência poderosa. Faz, ó Deus, aquele milagre que nós nem podemos imaginar, aquela grandeza da tua mão e do teu poder, porque somos teus filhos, meu Deus, e assim como nós determinamos para os nossos filhos as melhores coisas, o Senhor também determina para nós as melhores coisas. Oh, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz que a Maria escolheu essa boa parte. Ela estava aos pés do Senhor. Quando o Senhor foi visitar os 3 irmãos, Marta, Maria e o Lázaro, a Maria resolveu se assentar perto do Senhor para ficar ouvindo as tuas palavras, para ficar recebendo do teu ensinamento, do teu espírito, daquilo que estava na tua mente. Ela queria conhecer, receber, alimentar a alma, Pai. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos receber do Senhor. De que vale essa vida, meu Deus, se não tivermos as palavras de vida eterna? De que adianta, Senhor, uma conquista? De que adianta, Senhor, um momento de alegria? Os momentos passam, tudo passa, Senhor. Um momento bom vai embora e no dia seguinte a nossa vida está ali, permanece. E se não tiver as palavras de vida eterna, aquele momento que passou não vai acrescentar em nada. Mas se tiver as tuas palavras, as palavras de vida do Senhor, essa conexão poderosa com o teu altar, Pai, então a nossa vida vai valer a pena. Então a nossa vida é plena, é preenchida, é cheia da tua graça, é cheia do teu poder. Então o Senhor vai nos usar, o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai nos dar a tua porção, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai nos dar vitórias, o Senhor vai nos ver, vai nos mostrar para que nós possamos ver as respostas das orações e nos alegrarmos. Senhor, é uma vida com o Senhor. É uma intimidade contigo, é um relacionamento contigo, Pai, que o Senhor tanto deseja, que o Senhor tanto espera para nos abençoar. E, ó Pai, a nossa alma, Senhor, não se sacia com nada. A nossa alma depende dessa comunhão contigo. A nossa alma, meu Deus, só é preenchida com a presença do Senhor. É por isso que depois que encontramos o Senhor, Pai, todas as outras buscas perdem o sentido. Tendo ou não tendo, não faz diferença, porque as coisas desta terra, as conquistas desta terra, elas são como uma luz de uma vela. Uma vela ilumina muito bem, ela é essencial num lugar breu, totalmente escuro. Ela é a chama da esperança, ela é a única fonte de iluminação. Mas quando abrimos a janela e o sol entra, a vela acesa ou apagada não faz nenhuma diferença, Pai. Isso é a tua presença na nossa vida. Quando encontramos o Senhor, meu Deus, as nossas pequenas chamas que pareciam a nossa bússola, o nosso norte, elas não fazem mais diferença, porque a luz do Senhor ilumina com poder. A luz do Senhor ilumina com a força da vida eterna, Pai, com a força da plenitude, da verdadeira paz. Senhor, e é isso que nós queremos. É diante do teu altar que nós viemos nos prostrar para recebermos isso, a tua presença, para recebermos, ó Deus, a porção da tua herança, aquilo que vem do Senhor para nós. Necessitamos de ti, meu Deus, como a corça corre para buscar águas. Nós necessitamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos, porque se o ar nos faltar, Senhor, e o Senhor não faltar, nós simplesmente saímos do corpo e estamos eternamente contigo. Agora, se tivermos o ar, mas não tivermos a tua presença, o dia que o ar, mesmo antes do ar faltar, a nossa alma já está em aflição. E quando o ar faltar, então nós estaremos separados para sempre do Senhor. O Senhor é mais importante do que o ar que respiramos. O Senhor vale mais do que todas as riquezas.
A presença do Senhor é mais gloriosa do que qualquer outra conquista. Nada é tão precioso quanto o Senhor. O Senhor é simplesmente o Alfa e o Ômega. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o que já existia antes de tudo ser formado e vai permanecer para sempre depois que tudo acabar. Pai, quanta correria desnecessária, quanta coisa inútil, quanto cansaço desnecessário. Apenas uma coisa é necessária. Oh, meu Deus, e foi exatamente isso que o Senhor falou para Marta. Quando a Maria estava aos pés do Senhor, diz aqui a tua palavra em Lucas 10, no versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Esse é o melhor lugar, estar assentado aos pés do Senhor, estar ouvindo as tuas palavras de vida eterna. Pai, o tempo passa e nem percebemos, ó Deus, porque as palavras do Senhor, elas arrebatam a nossa alma, elas refrigeram a nossa alma, alimentam a nossa alma. É uma plenitude grandiosa, porque são palavras de vida eterna. Elas se encaixam tão bem com a nossa alma. É um anel que encaixa perfeitamente no nosso dedo, um sapato do nosso número, uma roupa perfeitamente adequada às nossas medidas. Assim são as palavras de vida eterna do Senhor. Elas são adequadas à nossa alma, elas encaixam perfeitamente. E a Maria estava assim, aos pés do Senhor. Mas a Marta, ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou do Senhor Jesus. Ela estava ocupadíssima, com a mente muito cheia de tarefas e responsabilidades, com a vida muito cheia de afazeres, com a agenda cheia, com os horários precisando ser cumpridos, com muitas demandas. E dessa maneira ela se aproximou do Senhor. Se aproximou de ti, ó Pai, mas não para ouvir ao Senhor, e sim para dizer para o Senhor, para falar para o Senhor. Então existem duas maneiras de se aproximar do Senhor: a maneira certa e a maneira errada. A maneira certa, como a Maria estava aproximada do Senhor, para ouvir as tuas palavras, para preencher a alma, para receber, para saciar a alma. E a maneira como a Marta se aproximou, para, com o cansaço dela, dar orientações ao Senhor, dizer para o Senhor como o Senhor precisava abençoá-la, como que ela estava esperando as bênçãos do Senhor, o que significava ser abençoada. Foi isso que ela começou a falar. O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Então ela estava dizendo ao Senhor: faça assim, Senhor. Senhor, meu Deus, olhe para a minha necessidade e faça isso. E a Maria estava ouvindo ao Senhor. Simplesmente diz o texto que ela se aproximou e estava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Enquanto uma ouvia, a outra falava. Não significa que não devemos falar, porque a oração é falar, a oração é orar, o Senhor nos chama para orar, mas é para orar, ó Deus, buscando a tua vontade. Orar, Senhor, procurando o que o Senhor reservou para nós, procurando, pedindo o caminho certo para adentrarmos por Ele, para realizarmos a Tua vontade, para estarmos de acordo com a Tua vontade, prontos para o serviço do Senhor, para sermos abençoados conforme a determinação e o tempo e a medida do Senhor, conforme o modo do Senhor. Oh, meu Deus, é isso que o Senhor quer, um coração voltado, humilhado, sincero, verdadeiro, puro na Tua presença. E o nosso coração não é nada disso, Senhor. Na realidade, o Senhor sabe muito bem que o nosso coração é desesperadamente corrupto, meu Deus. E nós precisamos que o Senhor nos lave. Então, quando nos achegamos diante de Ti com essa sujeira toda, essas más intenções, essa maneira grosseira de viver, essas mágoas, vinganças, inveja, ciúme, vícios, pecado, coisas ocultas, mentiras, falsidade,
falsa aparência, falsa humildade, orgulho, desprezo pelas pessoas, soberba. Ah, meu Pai do céu, nós devemos chegar diante do Senhor assim, pedindo a Tua misericórdia, querendo ouvir a Tua voz, necessitando da voz que lava a nossa alma, que livra a nossa consciência, que perdoa o nosso pecado. Mas a Marta, que estava diante do Senhor aqui, se aproximou diante do Senhor, ela dizia: fala para minha irmã vir me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Quando o Senhor fala o nome de uma pessoa 2 vezes, Marta, Marta, o Senhor disse: Simão, Simão. Oh, meu Deus, é porque o Senhor está vendo a perdição que a pessoa está. O Senhor está vendo o engano que a pessoa está. Então o Senhor diz: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Muitas coisas. Como vou fazer? Como não vou fazer? Como vou escapar? Como vou construir? Como vou destruir? Como vou me livrar? Como vou conseguir? Muitas e muitas coisas têm ocupado a sua cabeça e você está inquieta com essas coisas, mas apenas uma é necessária. Oh, meu Pai! Que revelação poderosa e grandiosa, apenas uma coisa é necessária nessa vida. E o Senhor já disse a ela: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vem falando uma lista antes desse versículo: preocupações com o que comer, com o que vestir, onde morar. Todas estas coisas, diz o versículo, serão acrescentadas para aquele que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar com a primícia, com o seu momento mais importante, com a sua coisa mais preciosa, dando o melhor do seu tempo, o melhor dos seus dias, o melhor das suas ofertas, o melhor, tudo o melhor para o Senhor. Apenas uma coisa necessária. E Maria escolheu a boa parte. O que a Maria está fazendo, apesar de estar causando inquietação em você, apesar de você estar tão preocupada com isso, tão agitada com isso, tão enciumada com isso, é a boa parte. E é assim, Senhor, quando escolhemos o Senhor, Pai, quando queremos estar diante da Tua presença, os demais, ó Deus, que não estão diante do Senhor, eles vão se incomodar. Eles vão tentar nos tirar da Tua presença. E parecendo que não é simplesmente para sair da Sua presença, mas é para fazer as coisas necessárias, as coisas que são úteis, as coisas que precisam para a sobrevivência. E foi assim que a Marta se achegou. Não está vendo que eu estou servindo? Ela ainda usou esta palavra. Não está vendo, Senhor, que a minha irmã me deixou sozinha para servir? Na verdade, quem estava servindo de verdade, o verdadeiro serviço que o Senhor demanda, que o Senhor quer, quem estava oferecendo era Maria. Apesar de aos olhos naturais a Marta estar servindo, na verdade, o verdadeiro serviço que estava acontecendo ali, que o Senhor quer, era a vida da Maria ao altar do Senhor. A vida depositada, o tempo investido para ouvir as Tuas palavras, parar todas as atividades e se envolver com a atividade de ouvir ao Senhor, de estudar a Tua palavra, de se envolver com a Tua palavra, de conhecer, estar aos pés do Senhor hoje equivale a abrir a Bíblia. Porque o Senhor é o verbo que se fez carne. Quando abrimos a Bíblia, estamos na mesma situação da Maria, aos pés do Senhor, para ouvir as palavras de vida eterna. Porque o Senhor quer, ó Deus, esse relacionamento com o Senhor. E a Maria estava fazendo isso. Ela estava aos pés do Senhor, dando a oferta que o Senhor quer, que era a própria vida dela. Porque nós damos a nossa vida quando damos o nosso tempo. Tempo é vida. Uma pessoa que não tem mais vida, ela não tem mais tempo. Acabou o tempo dela. Vida é tempo. E a Maria estava dando a vida, ela estava dando o
tempo ela deixou todas as atividades para estar aos pés do Senhor. E quantas vezes nós estamos envolvidos com muitas atividades, nos enganando. Eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu amo o Senhor, eu conheço o Senhor, mas não tem tempo, nunca parou, não tem aquela rotina contigo, aquele momento de abrir a palavra e dizer: agora eu estou com o meu Senhor, eu vou ouvir a voz do meu Senhor. Porque é isso que o Senhor quer. A oferta que o Senhor quer é a nossa vida, e vida é tempo. Então a Maria estava ouvindo as palavras. Quando abrimos a tua palavra, nós também estamos ouvindo a tua palavra. Nós também estamos na mesma situação da Maria, aos pés do Senhor. Podemos estar aos pés do Senhor em qualquer lugar, assentar em um lugar onde não tem ninguém, abrir a tua palavra, estamos aos pés do Senhor. Pedindo: Pai, fala comigo agora, nessa palavra poderosa. Traz o espírito da revelação para que eu consiga comer do pão do céu. Alimenta a minha alma e fala comigo. E então abrimos a palavra e começamos a ler. E começamos a receber as palavras de vida eterna. Quando fazemos isso, as pessoas ao nosso redor não vão gostar. Isso é um fato, isso é uma realidade. Aqui dentro da casa da Marta e da Maria, dentro do lar, a própria irmã começou a tentar impedir o que a Maria estava fazendo. Mas o Senhor Jesus é tão fiel e tão poderoso que Ele honrou a escolha da Maria. A nossa escolha é algo que Deus leva muito a sério. O inimigo coloca como se fosse uma coisinha boba, como se fosse uma coisa que pode deixar para amanhã. Mas o Senhor está mostrando aqui que a escolha de uma pessoa é exatamente aquilo que vai determinar o futuro dela, vai determinar a vida e vai determinar a eternidade. E o Senhor Jesus falou exatamente sobre isso. Ele não usou nenhuma outra palavra. Aqui no texto está dizendo, no versículo 42, a Maria escolheu a boa parte. E quando nós escolhemos, olha o resultado, e esta não lhe será tirada. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Nada pode contrariar a nossa escolha. O inimigo pode tentar, ele pode se levantar, ele pode ameaçar, ele pode rugir, ele pode gritar, ele pode ficar nervoso, pode preparar situações, pode ameaçar, mas ele não pode tirar. Porque quem está dizendo aqui, não lhe será tirada, a escolha que ela fez é o próprio Senhor. E quem é que pode com o Senhor? Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, o inimigo que vai se levantar para tentar nos tirar, não vai conseguir, não vai prevalecer. E quando o Senhor veio no dia do Pentecostes e as pessoas foram cheias da tua presença, elas estavam ali ouvindo como a Maria e elas estavam plenas da tua presença, diz que alguns se admiravam, ficaram atônitos e diziam: vejam, olha o que eles estão falando, diz aqui em Atos 1:7. Não são galileus? Olha o que eles falam. Como que estamos ouvindo eles falarem e nós estamos entendendo na nossa própria língua materna? Então eles estavam cheios do Espírito, a boca deles falava das maravilhas de Deus. Eles eram galileus e tinham o idioma de Galileu, lá da Galileia, que era o hebraico, o aramaico ou o grego. E as pessoas que estavam ali de outros lugares do mundo começaram a ouvir eles falarem e estavam entendendo. É como se um japonês estivesse ouvindo uma pessoa falar em grego e entendendo o japonês. Da língua portuguesa estar ouvindo alguém falar em hebraico e estar entendendo na língua portuguesa. E eles estavam maravilhados com isso, dizendo: que coisa maravilhosa, vendo a presença do Espírito Santo na vida deles. Mas também não tinha só esse tipo de pessoa que estava maravilhado com o que Deus estava fazendo. O versículo 13 diz: outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados.
Então, além das pessoas que se admiram com a obra que o Senhor está fazendo em nós, também tem as pessoas que zombam, também tem as pessoas como a Marta que criticam. Então, meu Deus, todas essas coisas não merecem a nossa atenção. Todas essas coisas estão em segundo plano, terceiro, quarto ou até nem nos planos entram. O importante é olhar para a luz do sol que está brilhando sobre a nossa alma, é atender a voz desse chamado, é renunciar às outras coisas para honrar este chamado. E Pai, nós estamos aqui, diante do Teu altar, trazendo esse nosso coração necessitado de limpeza, trazendo essa nossa alma que insiste em pecar, trazendo esse nosso entendimento limitado, que não consegue compreender a não ser uma revelação do Senhor. Somos limitados, somos pobres, cegos e nus e precisamos, ó Deus, da riqueza do Senhor para mudarmos a situação de pobreza da nossa alma. Precisamos do colírio do Senhor para enxergarmos e nos livrarmos dessa cegueira e precisamos das vestes celestiais para nos livrarmos dessa vergonha de nudez. Nós somos pobres, cegos e nus, mas o Senhor tem riqueza, tem visão e tem roupas novas para nós. Enche-nos de Ti, meu Deus. Muda a nossa sorte, converte o nosso caminho. Meu Pai amado, honra a nossa decisão de estarmos diante do Senhor. Enche-nos da Tua presença, vem com o Teu Espírito, Pai. Batiza-nos com o Teu Espírito. Marca-nos, ó Deus, assim como um dono de um gado, marca na pele do animal, com aquele ferro quente, coloca ali a letra do nome, a primeira letra do nome, do sobrenome, aquele gado, aquela cabeça de gado, pertence àquele Senhor. Faz isso conosco, porque nós somos ovelhas do Teu rebanho e nós queremos carregar as marcas do Senhor. Queremos ser selados pelo Senhor, como diz em Apocalipse, os selados, aqueles que têm a marca do Senhor, aqueles que o inimigo não pode tocar, porque no mundo espiritual, aquilo que nós não vemos com os olhos naturais, os demônios veem e veem muito bem. Eles sabem quem é do Senhor. Lá no Egito, o dia que aquele anjo da morte passou, nos umbrais onde havia uma marca de sangue, a morte não pôde entrar. O Senhor faz isso conosco, o Senhor nos marca, o Senhor coloca o Teu selo sobre nós e nós somos aqueles guardados pelo Senhor. Porque o que vivemos aqui na região natural é apenas um resultado do que está acontecendo na região espiritual. Se o inimigo não nos toca, se o inimigo não pode chegar até nós, então nada do que ele levantou vai permanecer. Agora, se nós não temos o selo do Senhor, meu Deus, nós não temos a proteção do Senhor, então qualquer coisa que o inimigo tentar, ele vai conseguir construir na vida. Mas não na nossa, meu Pai, porque nós queremos o Teu selo, nós queremos a Tua presença, nós queremos o enchimento do Senhor, nós precisamos do Teu poder. Vem sobre nós, ó Pai, e muda a nossa sorte de uma vez. Abre esses nossos olhos cegos e muda a nossa visão. Faz-nos enxergar, ó Pai, para podermos ver as Tuas maravilhas. Faze-nos enxergar, ó Deus, para podermos viver os Teus milagres e sermos agentes do Senhor. Agentes que têm o Senhor, ó Deus, que abrem a boca e da boca sai um manancial de vida eterna, que abraça e o abraço aconchega a alma de alguém, que traz uma resposta, que é uma bênção, que aonde pisa, o Senhor está conosco. Oh, meu Deus, faze-nos de nós os Teus agentes, ovelhas do Teu rebanho, marcados pelo Senhor e sendo usados na Tua presença, para que no dia que a trombeta chegar, nós possamos ouvir o nosso nome, sendo chamado para podermos estar para sempre com o Senhor, onde toda tormenta vai cessar, onde não haverá mais lágrimas e o Senhor vai estar conosco. O Senhor já está conosco, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem bênçãos grandiosas para nos entregar. Muito obrigado, meu Pai, por mais este momento de oração. Passa tão rápido, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença e receber do Senhor. Fala conosco, continua falando conosco para meditarmos e nos alimentarmos do Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.